Muito bem. Estão comigo aí vendo, queridos? Sim. Sim. Oh, bom, muito bom. Bom, o que foi compartilhado um pouquinho a semana passada, né, falaram da batalha do Armagedon, dos 144 mil, das duas testemunhas e também da lua de sangue, né, Dira? Eu entendi errado, marquei ruas de sangue e aí acabei não procurando, enfim, ela depois me explicou direitinho qual era o tema e aí a gente foi dar uma olhadinha na chamada Lua de Sangue de 2015. Então eu tentei colocar um pouquinho na ordem que vai ocorrendo na Bíblia, né? E então eu queria começar falando um pouquinho dos 144 mil, né? 144 mil selados de Israel, lá de Apocalipse 7. Eu queria ler com vocês, será que a gente pode ir lá? Apocalipse capítulo 7. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Eu acho que não há muita dúvida quanto a esses 144 mil, acho eu, mas eu fiz algumas perguntinhas para a gente conversar um pouco a respeito, né? Talvez aí qual é o motivo deste selo, né? O que eles irão fazer, porque acho que quem são, creio que não há dúvida porque o texto é muito claro, né? Mas eu queria destacar algumas coisas que eu coloquei aí. Este texto de capítulo 7 é o que a gente chama de um dos parênteses no livro de Israel, no livro de Apocalipse, né? Então ele vem falando do 6º selo e de repente ele para, né? O capítulo 7 fala sobre os 144 mil, depois ele continua o 7º selo no capítulo 8. Então, o capítulo 7 é um destes parênteses que acontecem dentro do livro de Apocalipse. Bom, quem são? Né? 144 mil. São 12 mil de cada tribo. Tá? Eu aí fiz 4 perguntinhas. Né? Quando que eles serão selados? O que vocês acham? Posso ir jogando com pergunta, a gente vai respondendo? Quando que eles serão selados? O que vocês acham? No início da tribulação, no final, em que momento que eles serão selados?
Vocês estão daí? Tá todo mundo aí? Vocês me ouviram? A gente não sabe. Não, não, mas opina. Quando vocês acham que eles serão selados? Quando eu abrir o correio. Vamos lá, olha para o texto, dá uma lidinha, dá uma opinião. O texto fala que eles serão selados antes dos danos causados à terra e ao mar. Olha, o versículo 2 fala assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, entendemos nós que serão selados antes dos danos causados à terra e ao mar. Isso significa dizer que seria na primeira metade da grande tribulação. Tá? Então, antes de acontecer o que você leu comigo lá no versículo 2. Se você olhar para o capítulo 9, vão para o capítulo 9 comigo, por favor. Lá no versículo 14 até o 16. Alguém pode ler, por favor? Nove, 14. Ao 16. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Obrigado. Então, esses 4 anjos aí é aquele que nós lemos lá no capítulo 7. Então, nos parece que quando que eles serão selados? Né? Antes desses danos, né? Na primeira metade da tribulação. Eu pergunto também, qual é o motivo da selagem? Por que que eles serão selados? O que vocês acham? Qual é o motivo da selagem? Geralmente na Bíblia vemos Deus primeiro, antes de fazer qualquer ato, eles marcar ou selar, geralmente é para que não seja causado nenhum dano naqueles que estão marcados. Joia! A ideia é realmente de proteção, né? Tem autores, né, que fazem uma ideia, né, uma interpretação de que essa selagem tem a ver com a questão do selo do Espírito em nossas vidas, né? Então, assim como nós somos selados pelo Espírito Santo, que tem a ver
também, claro, com proteção, mas tem a ver mais com propriedade e com garantia de destino. Mas tem alguns autores, se vocês lerem em algum lugar, eles vão compartilhar essa interpretação, né? De que a selagem é comparada com essa questão do selo do Espírito Santo de Deus em nós, né? O que o texto nos fala é a realidade da proteção daquilo que iria acontecer. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, eu vou perguntando, porque o slide é bem simples. Acho que dá para eu ir perguntando e vocês vão respondendo. São só perguntas por enquanto. Deixa eu voltar aqui a olhar para vocês. Muito bem. Estou vendo vocês. Aí eu vejo quem é para eu poder fazer a pergunta ou fazer a leitura. Muito bem. Nós já falamos quem serão eles, né? Novamente, não há dúvida. Né? O que vocês acham que eles vão fazer? Qual é a função? O que eles farão na primeira metade da tribulação, né? Já que eles serão selados, né? A ideia de que eles serão selados na primeira metade. O que eles farão nessa primeira metade da tribulação? E aí? Hoje eu estou fazendo só pergunta, né? Daqui a pouco eu vou começar a sair, vou dormir, vou almoçar, vou preparar almoço. Hoje é só pergunta e resposta. O que vocês acham que eles vão fazer? Serão selados 144 mil, 12 de cada tribo. Vão pregar? E isto, queridos, vão pregar o evangelho do reino. Aí é a hora que nós ligamos com textos bíblicos lá de Mateus. Sabe aquelas passagens que falam do evangelho do reino, que são passagens específicas para o povo de Israel? Aí você vai ligar com aquelas passagens, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25 também, né? Então, lembra lá de Mateus capítulo 24? Vamos lá, deixa o dedinho aí em Apocalipse, vai lá para Mateus 24. Nós compartilhamos um pouquinho sobre estes textos, né? Mateus 24, não vou ler inteiro, mas especialmente o capítulo 24, quando fala das perguntas dos discípulos, quando fala dos sinais dos tempos que eles perguntam ao Senhor, né, o que vai acontecer, quando é que isso se dará. Aí o Senhor vem dizendo, especialmente, vou ler com vocês, vou ler do versículo 3 em diante, tá? Nós já lemos essa passagem, mas vou ler de novo. Mateus 24, 3 em diante. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então
sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí depois ele continua, né? Quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aí nós fazemos, como nós já estudamos, aquela ligação com a última semana de Daniel. Então a gente olha para esses textos e fala assim, misericórdia, né? As coisas já estão acontecendo, mas ainda é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Então, o Senhor, já falando sobre isso, aí no capítulo 24, né, nós já falamos um pouquinho sobre os sinais que ele vai dizer a partir do versículo 29, né? Depois ele fala, né, as parábolas das 10 virgens, ele está falando ao povo de Israel, né, mensagens específicas ao povo de Israel, claro que com princípios, né, com orientações para nós também como igreja, né? Mas aqui ainda não era a igreja ainda estava, ainda iria ser formada, né? Então aqueles serão pregando o evangelho do reino, né? Então esse Mateus capítulo 24 fala da questão da tribulação, né? Depois fala da segunda vinda, né? O capítulo 24 de Mateus, ele é muito interessante de você, por exemplo, estudar um pouco mais com detalhes, né? Porque ele fala da primeira metade da tribulação, ele fala do meio da tribulação, ele fala da segunda metade da tribulação, fala da segunda vinda. Então é interessante nós olharmos, por exemplo, esses versículos que nós lemos até agora, o início, né? A maioria dos estudiosos fala que até o versículo 14 seria como se fosse a primeira metade da tribulação. O versículo 15 que nós lemos aí, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, e ele fala então aí do meio da tribulação, né? Dos 3 anos e meio, e dos versículos 16 em diante, seria a segunda metade, e os versículos 29 em diante seria a segunda vinda, o retorno do Senhor no final da tribulação. Então, os 144 mil, eles estarão pregando o evangelho do reino, tá? Que está mencionado aí, como nós lemos no versículo 14. Tá? Logo após a selagem dos 144 mil, aparece o quê? Uma grande multidão que vai ser martirizada na segunda metade da tribulação. Se vocês voltarem comigo lá para Apocalipse capítulo 7. Pastor, Oi. a gente tinha uma dúvida aqui, que a gente achava que todos o povo de Israel não eram salvos, né? Então a gente tinha dúvida que os 144 mil não poderia ser totalmente judeus. Mas a gente, depois eu lendo aqui, então eu acho que esses 144 mil aí, eles foram salvos no início da tribulação. Não é isso? Sim. Eles foram salvos na primeira tribulação. Sim. Foram salvos e depois foram selados. A primeira metade, o Senhor escolhe esses 12 mil, separa esses 12 mil para pregar durante a primeira metade da tribulação. Por isso que eles são selados, né, protegidos de tudo aquilo que estaria acontecendo.
mas são todos de Israel. São todos de Israel. Por isso que não é igreja, né? É o Senhor que separa esses 12 mil de cada tribo, né? E vão pregar o evangelho do reino. É interessante que aí não aparece uma tribo. Vocês perceberam isso ou não? Sim. Tá faltando uma tribo. Sim. Dan, né? Dan não aparece. Talvez foi a primeira tribo a se apostatar da lei. Mas aí depois você olha, quando fala do milênio, lá de Ezequiel, ela reaparece e ela vai ser parte da terra. Essa lista não Tem muito. Oi. Julinho. Oi. Eu preciso que você ponha no mudo, querido. Fala, Fernando. Essa lista é diferente da lista. Perdão, querido, eu não entendi. Fechar o microfone fica difícil aí. Ainda está aberto? Não, acho que agora silenciou. Repete, querido. É que essa lista é diferente da lista de Ezequiel 48, né? Sim. Até a própria ordem, eu estava lendo, né? E a ordem seria começar com Judá, com Simeão, com Rúben, né? E aqui vai mais para o final, né? Mas aqui a tribo de Dan não é citada, né? É só um detalhe para a gente destacar, né? Há uma omissão de uma das tribos, né? Aqui entra a tribo de Levi. E quando nós estamos lendo, né, o Antigo Testamento, a tribo de Levi, né, ela não, na hora de repartir a terra, ela não recebeu. Vocês lembram disso? Ela não recebeu terra, né? Então ela não entrava naquela lista lá quando fala da divisão. A tribo de Levi era deixada de lado. Ela entra aqui no 144 mil. A tribo de Dan não entra, mas depois ela retorna, né, no milênio, para nós só destacarmos essa questão. Então, o capítulo 14, se você for lá para Apocalipse 14, naquilo que o Marcão levantou, os 144 mil são esses primeiros israelitas assim que são convertidos assim que começar a tribulação. Capítulo 14, versículos 1 até os 5, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, são os 144 mil, 12 de cada tribo, serão servos do Senhor, pregarão o evangelho do reino, eles são as primícias, né, dos que foram redimidos dentre os homens no início da tribulação, são os primeiros convertidos, né, 12 de cada tribo, como eu falei, tá? E também serão
os primeiros retirados, né, da terra antes de terminar a tribulação. Tá? Então, aqui fala do Cordeiro em pé, e com ele os 144 mil, né? O mesmo grupo lá do capítulo 7, aqui com o trabalho já concluído, né? Interessante que eles já fizeram a sua tarefa, né? O trabalho está concluído e eles se encontram com o Cordeiro, né? Se encontram com o Senhor. Essa é uma interpretação, né? Eu entendo assim também, né? Uma outra interpretação vai considerar o Monte Sião, né? A Jerusalém terrena, né? E os 144 mil sobreviventes da tribulação no final. Me parece que não, né? Porque fala que ele está com o Cordeiro sobre o Monte Sião. Talvez seja a Jerusalém, talvez seja aqui a questão de estar no céu. O que importa para nós aqui, eu acho que o que é interessante nós lembrarmos, é essa questão de que a tarefa está concluída, eles são os primeiros convertidos durante a primeira metade da tribulação. Mais alguma coisa sobre os 144 mil que vocês querem falar? Não, porque se a gente for olhar na visão, os 144 mil não são judeus, são a igreja, a gente entra na questão lá dos TJ, né? Que a gente tem que fazer de tudo para poder entrar nesses 144 mil, né? É verdade. Essa questão dos 144 mil de TJ como é que eu vou dizer? É tão fora da realidade. Por quê? Porque a Bíblia, nós vemos o capítulo 7, e o capítulo 7 é muito claro, não há como dizer de que é igreja, né? Por conta da realidade de que lá é bem específico. Ainda que né, muitos tratam a igreja como o novo Israel, e às vezes diz que a igreja é o Israel hoje, né? A Bíblia é muito clara dizendo que não. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, especialmente, é muito importante nós termos essa separação muito clara, né? Igreja é igreja, Israel é Israel, são dois grupos distintos, e Deus tem um plano para cada um deles, né? Deus tem um plano para a igreja, Deus tem um plano para Israel. Então, quando terminar o plano de Deus para a igreja aqui na Terra, né, que na nossa visão termina no arrebatamento, né, aqui na Terra, o Senhor retoma o seu plano para com Israel. Então, olhar para os 144 mil e dizer que isto é igreja, né, que é um grupo seleto, né, dos TJs lá, é muito estranho, porque, como nós falamos, né, Apocalipse 7 fala, olha, 12 mil dessa tribo, 12 mil daquela outra tribo. Então, é muito claro que são judeus, né, são israelitas. Não dá para dizer que é algo diferente. Mas a confusão entre igreja Israel, Israel igreja, ainda persiste em muitos momentos. Não só nas interpretações, aparece muitas vezes nas músicas, né? Muita coisa que se canta e se fala que não tem a ver com igreja, e tem a ver com Israel, né? Exatamente isso, nós olhamos aí para Mateus 24 e Mateus 25, por exemplo, né? E nós vamos olhar de que o Senhor está profetizando, está anunciando mensagens ao povo de Israel. Claro, como eu falei, né? Tem princípios para nós, claro, tem princípios eternos para nós, por ser palavra de Deus, né? Mas não é uma promessa para a igreja, né? Eu não posso me apropriar de uma promessa que foi dada para Israel, não foi dada para a igreja. São dois grupos distintos na nossa visão. Pastor? Oi, diga, Paulinho. Pastor, como é que chega nesse número 144 mil? Como é que
Como é que se dá isso? 12.000 vezes 12 tribos. Perfeito. 12 vezes 12. Legal. Então, eu vou continuar. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho, na ordem aí, né? Vamos voltar a falar sobre as duas testemunhas. Na verdade, a gente vai definir aqui quem é, tá bom? Tô brincando. Muito bem, vamos lá agora para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Alguém pode ler aí para mim? Até... Bom, deixa eu ver. Pode ler o capítulo inteiro, se for possível, até o 19. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidos de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender-lhes causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das tuas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, veio o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar os galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Obrigada, Val. Um texto difícil também de ler, né? Acho, quando eu leio, especialmente aquela parte que fala de que eles vão fazer festa, vão enviar presentes, porque as duas testemunhas morreram, né? Nossa, eu olho isso e vejo Deus mostrando, né, como que o coração do homem, como que o ser humano é ruim, como que a natureza nossa é terrível, né? A ponto de expressar essas questões aí. Muito bem, vou falar um pouquinho sobre as duas testemunhas. Primeiro, destacar uma questão, né? Há uma interpretação, né, simbólica, né? Eu quero destacar as duas questões para a gente, de repente, quando ler alguma coisa, né, em algum livro, ou algum comentário que a gente ouvir a respeito. Então, eu gosto de dar as duas ideias, né? E, claro, caminhar por aquela que a gente entende ser mais bíblica, né? Então, há uma interpretação simbólica, primeiro, né, dessas duas testemunhas, né? A primeira é de que essas duas testemunhas representam a igreja, né? E que ela será arrebatada em meio à tribulação. Então, as duas testemunhas representariam a igreja, e aí, especialmente o versículo 12, olha comigo o versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, a primeira interpretação é de que elas representariam a igreja, o arrebatamento, de acordo com essa teoria, né? Então, seria arrebatado no meio da tribulação, tá? Então, essa é uma posição daqueles que defendem o arrebatamento mesotribulacionista, no meio da tribulação, conforme nós já abordamos aqui, né? A segunda interpretação simbólica é de que as duas testemunhas representam todo o remanescente do período tribulacional. E aí junta aquilo que falou o Fernando, né? Dos 144 mil são testemunhas durante o período. Então, eles são simbolicamente representados aqui, né? Então, essa é uma interpretação não literal, tá? E eu só estou destacando para vocês, como eu falei, porque, de repente, em algum momento você vai ler a respeito. Como é que nós entendemos, né, as duas testemunhas? Primeiro, uma interpretação literal, né? Duas testemunhas, duas pessoas, tá? Agora, vamos falar um pouquinho novamente, né? Nós já falamos semana passada, mas eu quero só, então, aí destacar, né, as pessoas e olhar para os textos bíblicos. Então, primeiro, tá? Os que defendem a teoria, a questão literal, uma das testemunhas será Elias. Tá? Vamos ler de novo, nós já lemos,
mas eu quero ler Malaquias capítulo 3. Deixa o dedinho aí em Apocalipse. Vamos lá para Malaquias capítulo 3. De 1 a 3. E depois o 4, 5 e 6. Malaquias 3, 1 a 3. Diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. E aí, o capítulo 4, 5 e 6, nós já lemos também. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, uma primeira testemunha seria Elias, como diz aqui, Malaquias capítulo 3 e 4, que nós lemos. Ele viria antes do segundo advento para preparar o caminho para o Messias. Segunda ideia, Elias não sofreu a morte. Nós falamos isso a semana passada, tá? E ele poderia, então, retornar e sofrer a morte assim como as duas testemunhas, né? Uma delas. Terceiro, as testemunhas, ela tem o mesmo sinal milagroso dado a Elias com relação à chuva. Nós lemos isso lá em 1 Reis 17. Vocês lembram da passagem, né? Que Elias orou e não choveu durante quantos anos? Quem lembra? Quem lembra? Quanto tempo não choveu? Foi 3 anos? E? 3 anos? E meio. 3 anos e meio. Tá? Então, e aí, Apocalipse capítulo 11, deixa o dedinho lá, versículo 6. Ela tem autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Então, as testemunhas, ela tem o mesmo sinal milagroso dado a Elias com relação à chuva. O período de seca na época de Elias, 3 anos e meio, teve a mesma duração que o ministério das testemunhas, o versículo 3, né? 1.260 dias. Outro que vocês lembraram semana passada, né? Elias foi um dos que apareceram na transfiguração. Ok? Então, todos esses aspectos, estes 5 aspectos aí, defendem a teoria, né, de que Elias é uma das testemunhas. Tá joia? Muito bem. Outra, quem seria a outra testemunha? A segunda, né, identifica com Moisés. Novamente, tá? Quais são as razões de Moisés? Ele apareceu com Elias na transfiguração, lá de Mateus, capítulo 17. Ok?
eu fazer uma perguntinha para vocês, assim, bem básica. Quando Moisés apareceu na transfiguração, ele apareceu com o corpo glorificado? Sim, né? Sim. Por quê, Júlio? Por quê? Porque está escrito, não está? Não. Não? Não. Vamos ler lá? Vamos ler. Deixa o dedinho aí. Vamos lá para Mateus capítulo 17. Desfiguração. Vou ler a partir do versículo 3. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, tal. Aí tem a continuidade. Eu estou perguntando pelo seguinte. Às vezes nós achamos que é com o corpo glorificado, mas eu queria lembrar de um fundamento bíblico. Por que que não pode ser Muito com o corpo glorificado? Julinho, volta aí para o silêncio, depois você fala isto. Qual é a base bíblica? Eu quero forçar vocês a pensar comigo. Qual é a base bíblica para dizer que ele não veio, ele não estava lá com o corpo glorificado? Cri. Vamos pensar, pensa comigo. Quero forçar a cada um de nós a raciocinar biblicamente. Deixa eu voltar aqui deixa eu tirar minha tela. Pronto, voltei. E aí? Vamos pensar. Ele não Por que ressuscitou? que não pode? Por quê? Ele não ressuscitou? Porque ele não ressuscitou. Ok. Por que que ele não ressuscitou? Quem é as primícias da ressurreição? Jesus. Jesus. Muito bom. Ok? Tá? Então, o Senhor ainda não havia ressuscitado. E a Bíblia diz que o Senhor é a primícia da ressurreição. Ok? Aí vão perguntar assim, mas como é que eu sei então que era Moisés, Elias, né? Como é que identifica? E aí? O que vocês acham? Mas qual é o sentido da pergunta? Aqui não deu para entender qual é o sentido da pergunta. Como é que você perguntou? Só faz a pergunta de novo. Como é Entender o sentido. Eles não estavam, né? Não era o corpo glorificado. Certo. Ok? Moisés não tinha o corpo glorificado porque o Senhor Jesus é as primícias da ressurreição. A minha pergunta para nós é, e como é que eu sei então que era Moisés e Elias? Porque no Então, mas nessa passagem aí, na verdade, só Jesus estava
transfigurado, né? Só Jesus. O texto diz, refere apenas a Correto. Jesus, né? Correto. Só ele estava transfigurado, né? Correto? Depois, Pedro, ele cita, né, que onde ele propõe fazer 3 tendas, né? Uma para Moisés, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Não, mas o De versículo 3, Val. É o versículo E apareceram, né, Moisés e Elias, falando com eles. É o que o texto, né, Elias apareceram. Então, assim, o que você está perguntando é por que era Moisés? Não, Ah, não. Como que eles identificaram Moisés e Elias? como que eles identificaram? Eles deviam conhecer Moisés de alguma forma. Tinha fotografia naquela época. Devia ter uma foto, um registro, alguma descrição. Era amigo no Facebook. Olhou no Facebook antes, aí viu que era. Eu estou perguntando para vocês, mas eu vou dizer assim com toda sinceridade, eu também não sei. Eu sei que a Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias. A única pessoa transfigurada, né, era o Senhor, né? Mas aí fala que eles lhes apareceram Moisés e Elias, né? E novamente, quem escreveu não foi nem o Pedro, o Tiago e o João. Os 3 estavam com ele. Quem escreveu foi Mateus, né? Não é nem assim, digo, eu estou escrevendo porque eu estava presente lá, né? Eu sou uma testemunha ocular. Não, quem escreveu foi Mateus e quem estava com Jesus eram outros discípulos, Pedro, Tiago e João, né? Então, para mim é revelação pura do Senhor, mostrando a realidade da lei e dos profetas, né? A questão da lei e dos profetas e também, né, mostrando a realidade daquilo que o Senhor quis mostrar, do que viria para frente, né? Ele pega os 3 e leva, e aí depois, se você olhar a passagem, aí fala quando ele diz da tenda, uma para tu, outra para Moisés, outra para Elias, toda essa realidade, né? A passagem fala também de que um pouquinho antes, né? Você olhar o versículo 28, você entende a transfiguração. Em verdade vos digo que alguns aqui dos que se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Como é que você entende a transfiguração? O versículo 28 do capítulo 16. Ô, pastor. Porque ele fala assim, olha, há alguns aqui que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem. E aí, então, você vai ver, entende o capítulo 17, quando acontece a transfiguração. Então, Pedro, Tiago e João não passaram pela morte até ver a transfiguração, que é a relação ao Senhor Jesus Cristo. Diga, Manão. Tem alguns teólogos que defendem de eles terem falar de Moisés e Elias, porque nesse momento eles não entendiam ainda a ressurreição, né? Porque Cristo ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, então eles tinham a visão de 2 que não tinham morrido. Então eles tinham essa visão na época que eles poderiam voltar por não ter passado pela morte, por não ter ainda entendido essa questão da ressurreição. É o que alguns defendem, né? A visão deles era 2 pessoas que ainda que não estavam mortas, vamos dizer assim. Moisés tinha passado pela morte. Passado, mas o corpo não foi encontrado. Então eles tinham uma visão de não ter essa visão ainda de ressurreição nessa passagem. Ok, é verdade. Né? A segunda questão em relação a Moisés é
muito provavelmente, né, a questão da transfiguração, né? Uma outra questão também, vamos tentar ligar com o Apocalipse, né? O ministério de Moisés de transformar a água em sangue, lá de Êxodo, capítulo 7. Lembram lá de ter lido? Lembram lá das pragas, né? Sim, então, sim. A transformação de água em sangue, lá de Êxodo, capítulo 7. É a mesma lá de Apocalipse, capítulo 11, versículo 6. Quando fala, tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, né? De Apocalipse 11, 6. Deuteronômio, capítulo 18, parece que exige o reaparecimento de Moisés. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18 comigo, por favor. Eu acho que é Moisés porque ele representa a lei. Quem escreveu a lei foi Moisés. Aqui ele traz o milagre de Elias, assim como também o milagre de Moisés. Ó, Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 em diante. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, parece, né, alguns interpretam, né, de que esta passagem exigiria o reaparecimento de Moisés. Uma quarta ideia em relação a Moisés é que o corpo dele foi preservado por Deus para que ele possa ser restaurado, né? Ele morreu, a Bíblia fala que ele morreu, mas por alguma razão aprove a Deus que o corpo ninguém achasse, né? Então, o corpo seria preservado para que depois ele pudesse ser restaurado. Então, aí Moisés e a lei e os profetas Elias estariam reunidos em testemunho a Cristo durante a proclamação da vinda do rei. Tá bom? Uma terceira, só para a gente fechar um pouquinho isso aqui, a terceira ideia foi levantada semana passada, é de que seria Enoque. Né? E novamente, né, algumas ideias a respeito, né? Enoque foi trasladado, não viu a morte. Tanto Enoque quanto Elias, eles seriam revestidos, né, da imortalidade no momento da translação, né? Então eles não experimentaram a morte, então teriam que retornar para que eles pudessem morrer, né? Enoque também foi um profeta de julgamento, assim como Elias, né? Nós lemos isso lá em Judas, capítulo 14 e versículo 15. Né? E essa ideia do julgamento, né? Um profeta do julgamento, é um pouquinho daquilo que fala o livro de Apocalipse, capítulo 11, que nós lemos. Né? O ministério das duas testemunhas, né? É um ministério de profetizar, anunciando o julgamento. Né? Ele fala do pano de saco. Tá? Apocalipse capítulo 11 falam das palavras em pé, né? Versículo 4 do que nós estamos lendo aí. Então, parece, né, supor de que eles já viviam no tempo de João, né, e devem ser pessoas que foram trasladadas. Bom, então, basicamente, né, as três personagens bíblicos, né, que poderiam ser essas duas testemunhas, né, Elias, Moisés e Enoque. Talvez Elias não há muita dúvida, né?
creio eu, né? E a segunda testemunha ficaria entre Moisés e Enoque, né? Por exemplo, tá bom? Mas eu quero colocar aí também uma quarta ideia, não é nem uma quarta ideia, mas uma posição para nós aqui, é de que as duas testemunhas não podem ser identificadas. Então, Elias, Moisés ou Enoque, mas também a ideia de que elas não podem ser identificadas, elas aparecerão no poder, né, de Elias, aparecerão no espírito e no poder de Elias, como diz a palavra. As duas testemunhas, elas terão corpos mortais, tá? E embora tudo seja possível ao Senhor, né, mandar de volta aqueles que já foram, que já não estão mais aqui, tá bom? Há precedente na Bíblia de pessoas que morreram e depois o Senhor trouxe a vida de novo, tá? Mas há uma linha de pensamento também que eu estou colocando para vocês, não é a minha linha, tá? Mas estou colocando para vocês novamente para que vocês tenham uma noção do todo, né? Então, as duas testemunhas não podem ser identificadas, né? Aprove ao Senhor não deixar escrito quem era, né? É uma linha de pensamento, tá? Mas cumprirão, né, nesta época, né, o que João Batista, né, teria realizado se o coração de Israel tivesse sido receptivo. Então, há uma linha de interpretação, né, de que não há uma identificação de quem sejam, tá? Mas apenas elas estarão aparecendo no espírito, no poder de Elias, como diz Malaquias, capítulo 3, capítulo 4 também, né? E vão cumprir aquilo que João Batista cumpriu, né? Mas que não se completou pelo propósito de Deus e não se completou também porque Israel não se manteve receptivo, não quis saber daquilo que João Batista anunciou. Então, há uma linha de que fala de que a identidade destes dois homens ela é incerta, tá bom? Então, Elias, Moisés, Enoque e uma quarta de que elas não seriam identificáveis. Muito bem. O que nós achamos, né? Eu particularmente, tá bom? Eu entendo que é Elias e Moisés. Particularmente. Pastor, Oi. quando a gente pensa que Jesus, né, Jesus deu umas declarações interessantes, né, porque ele fala assim, Elias já veio, né, quando estava falando, se referindo a João Batista, não é? Ele fala assim, eu vejo que Elias já veio. Outra coisa também, quando ele fala, nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Ele cita algumas coisas assim, como sendo referência, mas não literal, né? Então, é uma coisa assim que eu tenho, sinceramente, a tendência a ir por esse outro último ponto que o senhor colocou. E outra coisa é a questão da transfiguração. Ainda ficou a dúvida, porque como é que Moisés e Elias estão morando no céu, com um corpo assim, igual a gente tem agora? Ainda que não um corpo glorificado, mas pelo menos um corpo incorruptível, alguma coisa assim, né? Porque eles... Como é que você vive no céu com esse corpo? Com dor de cabeça? Como é que é esse negócio? Assim, ainda que não seja glorificado, mas alguma coisa do tipo um corpo incorruptível, eu não sei dizer. Mas, não sei, é um mistério e tudo mais, mas eu acho... Eu tenho mais a tendência a conseguir entender que tem uma outra situação, que talvez não a do glorificado, porque Jesus tinha que se ressuscitar primeiro, a primícia,
Mas, ao mesmo tempo, não esse corpo humano, não sei. Eu concordo com você, né? Certamente, ainda que tenha sido trasladado, né? Não experimentou a morte, mas a Bíblia fala em Apocalipse que no céu não entra pecado, né? E essa natureza pecaminosa tem que, de alguma maneira, ser, não sei se a palavra é essa, mas adaptada. Ela tem que ter uma outra configuração para estar no céu, né? É um corpo intermediário, vou dizer assim, né? Eu caminho Revestido de revestido. incorruptibilidade, mas ainda não é o corpo, né, glorificado, né? O corpo que nós teremos para habitar no céu por toda a eternidade. Então, eu penso, Jandira, que é um corpo intermediário, uma situação aí específica para, no caso, vou dizer, 3 pessoas, né? Elias, Enoque e Moisés, né? 3 pessoas que o Senhor aprove assim. Então, eu coloquei essa última também aí, que eu estava falando, porque eu particularmente, assim, a minha ideia é Elias e Moisés, pela questão daquilo que o Senhor coloca, né, de Elias especialmente, né, é porque Elias é tão claro, né, ou melhor dizendo, é tão mais claro nessa questão, né, de que ele viria, embora não fale literalmente, Elias vai voltar, né, fala alguém que virá no espírito, no poder de Elias, né? Então, ainda que eu pense assim, Elias e Moisés, mas eu coloquei a última porque eu tenho me dedicado um pouco mais a estudar, né, essa questão de caminhar assim, tipo, não sei se eu estou sendo muito radical, né, mas caminhar por aquilo que me parece que Deus deixou para a gente caminhar, né? Se aprove a Deus não falar o nome, a gente fica querendo achar nome, né, onde Deus falou que não, né? Falou, 2 testemunhas. Tá bom, legal. É claro, né? Assim como nós interpretamos as questões em Apocalipse, né? Os simbolismos em Apocalipse, olhando para outros textos, eu tenho que olhar também a questão das 2 testemunhas, né? Então eu estou assim meio que balançando, né, nessas 2 questões aí. A princípio Elias e Moisés, mas eu deixo meu coraçãozinho aberto aí para pensar um pouquinho mais nessa última possibilidade. Legal? Definido e não definido. Agora eu vou para a Batalha do Armagedon. E eu quero ver se eu consigo chegar na lua de sangue ainda do que a Jandira falou. Batalha de Armagedon. Lá de Apocalipse 16. Vamos ler qual parte? Alguém pode ler para mim? Do 12 até o 16, que vai só aparecer aí. Alguém pode ler? O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha.
Então, congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ok, legal. Literalmente é o Monte do Megido. Eu coloquei um mapinha aqui, eu vou mostrar só para vocês. Depois eu volto, só para ter uma localização. Dá para ver aí? O Monte Megido, tá? Ao norte de Jerusalém, pertinho de Nazaré. Tá vendo? Pertinho do litoral do mar Mediterrâneo. O Apocalipse capítulo 16 fala que os reis da terra e de todo o mundo serão reunidos pela atuação do inimigo para a chamada peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E esse ajuntamento das nações da terra acontecerá no lugar chamado Armagedon, ou Monte Megido. O que vai acontecer? Lá, Deus vai julgar as nações por terem perseguido Israel por conta da sua iniquidade, por conta da sua impiedade. Então, quando que isso vai acontecer? Deixa eu voltar aqui. Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer logo antes da segunda vinda de Cristo à Terra. Tá? Este movimento vai lidar com os reis do mundo inteiro, conforme nós lemos aí no versículo 14 do capítulo 16. Porque eles são espírito e demônios, operadores de sinais, dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá? Não é uma batalha isolada, tá? Mas é uma campanha que se estende, né, pela última metade deste período da tribulação. Tá? É uma batalha final, né, dentro do final da tribulação, mas que ela vai se avolumando, diria assim, né? Ela vai se avolumando. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que, por exemplo, vocês já ouviram a questão do Armagedon, né? E também devem ter ouvido já a questão da batalha ou da guerra de Gog e Magog. Lembram disso? Não né? seria essa guerra, pastor? Então, As nações para ir contra Israel, porque aí Deus já vai começar a trabalhar com o povo de Israel, porque a igreja não vai estar mais na terra. Sim. Então, essa Gog e Magog, essa confederação do norte, né, não é a batalha de Armagedon, mas ela vai se avolumando até chegar no final, quando então Israel vai clamar ao Senhor, tá? Toda a perseguição que vai acontecer contra Israel ao longo da tribulação, especialmente na metade para frente. Então vai ter essa invasão da Confederação do Norte, de Gog e Magog, né, que muitos identificam aí com Rússia, né, que vai se aliar à Pérsia na época, né, a Bíblia fala em Pérsia, né, que hoje é o Irã, que hoje é o Iraque, né, então toda essa reunião, então vai haver uma invasão do Gog e Magog para a perseguição a Israel, vai haver essa luta, e no final, então, da tribulação, no finalzinho da última semana, aí o Senhor, então, volta, né, para guerrear e aí, então, acabar com todas essas nações, né? Nós ligamos lá com
com Daniel capítulo 9, né? Nós falamos, né? Então essa aliança vai ser feita, tá? Eu entendo que essa aliança que vai ser feita, que depois vai ser rompida, vai ser feita uma aliança para com Israel, né? Para dizer assim, nas minhas palavras, né? Olha, você vai tomar posse de toda a terra. Sabe a briga que existe hoje, né? De Israel com os árabes, com os palestinos, toda essa guerra que tem, de que ela não está com a terra toda em posse de Israel, e vocês conhecem as notícias, né? Toda a guerra que existe. Então, este príncipe que há de vir vai fazer uma aliança, vai promover a paz, né? E vai dar um jeito nessa situação e vai dizer para Israel, olha, agora você vai ter, né, a posse de toda a terra que até então você não tinha. E depois disto, né, esta aliança falsa vai ser rompida, né, no meio, e aí então a perseguição vai começar a acontecer, a invasão vai começar a acontecer, a Confederação do Norte vai vir e invadir Israel, tudo que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 14, 15, 16, tá? Essa realidade que fala um pouquinho em Ezequiel, não sei quem leu, né? Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, né? Que vai falar sobre essa realidade da batalha de Armagedon, tá bom? Então, ela vai se dar no final da tribulação, tá? Quem são os participantes, né? Nações do mundo inteiro, que vai, então, ao longo de 3 anos e meio, vai se avolumando para terminar com a batalha do Armagedon. Então vai vir, a Bíblia fala, né, vai ter invasão dos exércitos do leste, vai ter invasão dos exércitos da besta, também fala dos exércitos da besta, dos exércitos do leste. Então tudo isso vai acontecendo ao longo de 3 anos e meio. E aí se completa, né, na batalha final, né, no Armagedon. Então é a batalha final, quando o Senhor volta, e aí então vence a batalha o nosso Salvador, e aí depois disso então se inicia o milênio. Tá bom? Diria assim, a grande mobilização dos exércitos nessa batalha de Armagedon, ela até começa, né, da metade para frente da tribulação, pela invasão dos reis do norte, lá de Daniel. Se você olhar comigo lá, deixa o dedo aí, vai lá para Daniel capítulo 11. Olha o versículo 40 do capítulo 11. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Mostrando aí a invasão da Palestina pelos reis, né, do norte e os reis do sul. Neste momento, né, segundo Daniel, né, o príncipe que há de vir vai estar em aliança com Israel. Eles vão estar em aliança. Então, um ataque contra Israel é um ataque contra o príncipe que há de vir, tá? Que é essa aliança falsa que a gente conhece
naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, com essa invasão, tá? Vai se iniciar, então, os acontecimentos da uma campanha maior, da batalha do Armagedon, que vai abalar o mundo inteiro. E este movimento é aquilo que eu pedi para vocês lerem lá em Ezequiel, capítulo 38 e 39, que fala sobre esta realidade. Tá bom? Então, eu acho que não tem muito o que falar sobre essa batalha, é mais uma questão de dizer quem estaria participando, o que iria acontecer e quando que isto vai acontecer dentro da cronologia bíblica, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida aí que a gente possa completar? Nenhuma? Ou todas? Muito bem, então tá bom. Deixa eu seguir, então, nosso tempo está terminando. Deixa eu falar um pouquinho sobre aquilo que a Jandira levantou, uma dúvida, né? A pergunta é, na verdade, deixa eu falar um pouquinho da história, né, que a Jandira levantou, bem legal. Em 2015, aconteceu a chamada Lua de Sangue. O que é Lua de Sangue? Lua de Sangue é um eclipse lunar total, quando a Terra fica entre a Lua e o Sol. E como a Terra bloqueia a luz do Sol, a única coloração que emerge, né, que aparece da atmosfera terrestre, ela é vermelha. Então lança uma cor vermelho sangue sobre a Lua. E aí, então, a denominação, né, chamada Lua de Sangue. Tá? A pergunta é, as luas de sangue, elas são sinais? O que vocês acham? A Jandira perguntou isso para nós, aí ela falou semana passada, aí, de 2015. Eu estava pesquisando aí, né? Ela mandou uns links para mim. São as chamadas tétrades, né? Que são em número de 4. Já aconteceram, né? Já aconteceram em épocas, né? E toda vez que a lua de sangue apareceu, que é esse fenômeno que eu expliquei para vocês, né? Alguma coisa aconteceu com Israel de maneira significativa. Aí eu estava olhando as datas, né? Na minha humilde opinião aí, né? Apenas 2 lá tinha um grande significado, né? Especialmente na época do Holocausto, né? 40 e pouco para frente aí, e depois, né, em 67, que foi a Guerra dos 6 Dias. Então, nesses momentos, especialmente, aconteceram algumas coisas com Israel, né? Significativamente, né? O Holocausto, a própria realidade de que em 48 ela foi tida como nação, né? Em 1948. Então, nesses 2 momentos, eu entendo que foi realmente significativo para Israel, tá bom? Mas a pergunta é porque, para alguns cristãos, eles associam essas tétrades, né, essa lua de sangue, com algum tipo de sinal, né, alguma coisa que vai abalar, né, especialmente Israel, e mexendo com Israel, mexe com o mundo inteiro. Pastor, muito bem. Só lembrando que eu levantei esse assunto diante de Atos 2:20, né? Atos 2:20 fala assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, parece que os judeus, né, também têm essa ligação forte, né, com os eclipses, né? Por isso que eu trouxe o assunto. Legal, muito jóia mesmo, né?
Lucas, né, como a Dira colocou, Lucas fala em Atos 2:20, e ele está citando uma outra passagem. Vocês lembram qual é? Qual é a passagem que Lucas está citando? Alguém lembra, não? Eu vou ajudar vocês. Joel, capítulo 2. Vamos lá para Joel. Joel, capítulo 2, versículos 28 em diante, tá bom? Só para entender. É o 30 e o 31, mas especialmente o 28 fala assim: e acontecerá, depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Muito bem. Eu entendo que essa passagem aqui de Joel, basicamente assim, isto já se realizou. Então, quando Pedro, né, quando Pedro fala um pouquinho sobre isto, né, na pregação dele, né, ele está dizendo que isto já aconteceu, tá? Derramou seu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, tal, né? Há uma outra interpretação de que fala que isso ainda vai acontecer, e uma terceira intermediária é de que isso se realizou em parte e ainda vai se realizar de maneira completa quando da volta do Senhor, quando da tribulação. Tá? O que destaca para nós é que quando a gente olha, por exemplo, lá para a passagem de Atos capítulo 2, né, a gente percebe de que Lucas está mostrando para nós, né, de que alguma coisa ainda vai acontecer, né, e de que estes sinais, vou dizer assim, na natureza, né, prodígios no céu, prodígios na terra, né, falando do grande dia do Senhor, isto é algo que ainda irá acontecer. Tá? Então, eu acho que é interessante a gente destacar isso aí, que a Jandira levantou, para dizer que, para mim, né, estes sinais, né, de lua em sangue, tá, eles irão acontecer, né, o sol em trevas, irão acontecer antes da volta do Senhor. Tá? Eu não ligo, né, estes eventos, né, para antes da tribulação, né, mas eu ligo para depois, né, no caso, no final da tribulação. E entendo, né, de que essas questões, né, esses sinais, eles irão acontecer literalmente. O que acontece hoje, né, entendo eu, que são questões astronômicas, né? Acontecem, né, porque faz parte da criação, faz parte daquilo que o Senhor criou, tá? Que ainda é uma questão, como é que eu vou dizer, é um eclipse, né? Então faz parte do sistema que o Senhor criou. Quando eu olho para os
sermões escatológicos de Lucas, por sermão escatológico de Mateus 24, eu vejo que essa realidade vai ser diferente, né? Este eclipse, né, ele será avolumado, né? Quando falo sol em trevas, eu creio que é semelhante àquilo que aconteceu quando o Senhor morreu, que fala que houve trevas, né, durante algumas horas, né? Então eu creio que nesta época vai ser algo muito, mas muito feio, vou dizer assim, né? Terrível, que vai acontecer nesta época. Tá? Eu creio que essas luas de sangue, né, elas serão literais por conta das trevas que vão acontecer antes da volta do Senhor. Então, estes eventos cósmicos, né, estarão revelando na época, né, juntamente com todas as outras coisas que os sermões escatológicos falam, eles estarão revelando, né, que o Senhor estará voltando brevemente. Aí eu vejo que são sinais, sinais mesmo da época em que vai acontecer. Né? Hoje, né, quando acontecem essas coisas hoje, acho assim que são, por enquanto, né, são eclipses, são questões astronômicas, né, obras das mãos de Deus, e que Deus vai usar essa realidade, Deus vai usar a sua própria criação para mostrar, especialmente ao povo de Israel, né, de que ele está voltando. Por quê? Porque, por exemplo, como nós falamos, né, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, né, que fala dessas realidades, né, do que vai acontecer na natureza, é para que, especialmente o povo de Israel, fique ligado, fique esperto. Olha, a Bíblia fala dessas profecias, né? E aí ele vai estar lembrando daquilo que o Senhor deixou revelado. Entendo eu, né, que o que acontece hoje, né, por exemplo, digamos que hoje tivesse uma lua de sangue, tá bom? Eu entendo, olhando para aquilo que a Bíblia fala na relação para com o povo de Israel, especialmente a Jandira, né, que levantou a pergunta, eu entendo de que é algo que Deus quer mostrar ao povo de Israel, né? Acho que não é coincidência, né? Claro que a gente não crê em coincidência, mas eu não vejo que há uma coincidência. Aconteceu uma lua de sangue e aconteceu algo com Israel, especialmente naquele momento. Eu entendo, né, que Deus está linkando alguma coisa, né, pré-anunciando e já preparando o povo de Israel para alguma coisa, né? Eu creio que quando acontece isso, né, acontece algo especial com o povo de Israel, especialmente porque é um sinal específico que Deus vai mostrar ao povo de Israel de maneira completa, né, de maneira terminal lá na frente. Então, hoje, se acontecer, eu ficaria ligado com aquilo que acontece com Israel, tá? Porque entendo que alguma coisa tem a ver. Porque Deus deixou revelado, né, luas de sangue, essas coisas todas, especialmente para com o povo de Israel. Não sei se Pastor, deu para... eu sei que está acabando o tempo, mas é isso mesmo que o senhor falou, né? Interessante essa questão das profecias, né, sendo cumpridas, e a gente está vivendo muito disso aqui, né? E a última lua de sangue foi, na verdade, falaram que o ano passado teve, né, uma lua de sangue, mas não foi vista assim por todo mundo. Mas olha que interessante, em janeiro de 2019, né,
E antes disso, deixa eu ver, não sei a data aqui, deixa eu ver, sei lá a data, mas um rabino israelense, né, Fish, não sei qual é, Fish, estavam falando que haveria uma lua de sangue no dia 21 de janeiro de 2019. Aí ele falou que era uma mensagem mesmo para os judeus, e que estava na hora dos judeus voltarem para Israel, né, por causa do final dos tempos e tal. E aí ele falou as palavras dele, né, qualquer um que não seja judeu pode fazer a vontade de Deus onde quer que seja. Para os judeus que ainda estão no exílio, a única maneira de evitar uma tragédia é indo para Israel. Se algum judeu estava esperando até o último momento para voltar, então o momento é esse. É o que ele falou antes dessa lua de sangue. E que esse momento, né, o sacerdote preveu grandes tragédias que derrubarão governos e um grande sofrimento humano, que, segundo ele, tal, pode ser combatido pelo desejo das pessoas de seguir a vontade de Deus. Então, assim, né, pessoas ligando tudo que a gente está vivendo hoje, nessa tragédia mundial, governos caindo, né, e a sede das pessoas buscarem a Deus é que pode, então, né, isso ele falou antes de 2019, de janeiro de 2019. Então, é bem interessante a gente... Legal. E é interessante que você falou, Jandira, ele dizendo, né, a questão de que o ideal é que você retorne para Jerusalém, né, retorne para Israel, tem tudo a ver com aquilo que a Bíblia fala que o Senhor vai trazer de volta, né, todos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, de uma certa maneira, ele está sendo um instrumento de Deus para profetizar alguma coisa que está revelado, né, de que o Senhor vai trazer todo mundo de volta. Então, quando alguém fala assim, olha, voltem para Israel porque lá é mais seguro, é Deus já trabalhando para levar o povo de volta para Israel, onde eles vão ter que estar na época da grande tribulação e de aguardar o Messias. Legal, muito joia. Puxa vida, é legal a gente estudar essas coisas quando a gente consegue linkar, né, com aquilo que acontece no nosso dia a dia, nas profecias e aquilo que acontece na história. Muito 10. Foi muito bom. Valeu, queridos. Tudo certinho? Continuamos semana que vem? Faltou ainda alguma coisa aí? Ou eu posso ir para outro tema? Quero ouvir a opinião de vocês. Vai para outro tema. Vai para outro tema. Tá pesado, né? Apocalipse, né? Aí fica todo mundo fat. Tá bom, então eu vou pensar aí e vamos começar uma nova linha aí, algum tema, tá bom? Alguém tem alguma coisa no coração aí? Ajuda aí, vai. Algum tema, ou eu vou para a questão mais teológica mesmo, assim, tipo teologia sistemática de algum livro, alguma coisa, ou estudar um livro. O que vocês acham de estudar um livro, fazer uma matéria eletiva? Porque o grupo que participa são só vocês, né? Tirando vocês aí mais sei lá, talvez umas 15 pessoas, é um grupo pequeno. E aí talvez uma matéria eletiva, vocês estudam um livro inteirinho. O que vocês acham? Um livro mais light, né? Apocalipse é meio pesado. Ninguém tem alguma ideia? Tá bom, peguei vocês assim muito de repente na lata. Então vocês pensam e manda para mim lá no privado, por favor, tá? Depois que você almoçar, você pensa melhor. Agora está de barriga vazia, ninguém está pensando. Então, depois que almoçar, você raciocina, aí você manda no privado e a gente estuda durante a semana. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Queria que a gente lembrasse de orar pela vida do Paulo, pela vida do Marcos, da Patrícia, da família, né? Por esses irmãos aí que estão carecendo tanto da intervenção do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, por
podermos estudar um pouco mais Apocalipse. Muita coisa ainda tem que estudar, Pai, o Senhor sabe disso, mas muita coisa aprendemos e eu quero te agradecer por isso. E como temos sempre refletido, Pai, que tudo aquilo que nós estudamos, aprendemos, revemos, ó Deus, seja usado pelo Senhor para nos levar mais e mais perto do Senhor, reconhecer, Deus, a tua grandeza, reconhecer, Deus, aquilo que a palavra de Deus nos afirma, nos alerta sobre a nossa vida, sobre o retorno do Senhor, sobre a urgência de proclamar o Evangelho, a urgência, Deus, de amar as pessoas, de compartilhar de tão grande salvação, diante de tanto sofrimento que temos presenciado. Ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas como um instrumento em tuas mãos para levar conforto, levar esperança, e tudo isso só existe no Senhor e na tua palavra. Ó Deus, dá-nos direção quanto ao que devemos ainda estudar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor mova o nosso coração em direção à tua vontade. Lembramos, Pai, dos nossos amados que se encontram enfermos, seja em casa, Marcos, Patrícia, seja no hospital, ó Deus, do Paulo Henrique. Nós suplicamos, Deus, a tua misericórdia, a tua mão de graça e poder sobre o corpo de cada um deles, agindo onde só o Senhor pode agir, Pai. Faz uso dos remédios ministrados, dos médicos que os assistem, para que eles sejam recuperados, restaurados para a glória do Senhor. Livra-os de dor, livra-os, Senhor, de qualquer problema, ajude-os para que os seus corpos possam estar reagindo a esta doença. E quanto a nós, Pai, muito obrigado por nos proteger, guardar, nos conceder livramento, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor, por tua misericórdia e graça, continue, Senhor, a nos abençoar com a proteção e o cuidado, a nós, nossas famílias e a nossa igreja. Assim oramos, entregando o restante deste dia em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de todos. Até mais tarde, se Deus assim nos permitir. Hoje quem vai falar é o Tiagão. Tá bom? Aproveitei que nós estamos gravados, né? Aí eu falei para os dois. Semana passada foi o Fábio e hoje é o Tiago que enviou já a mensagem gravada. Tá bom? Beijo, até mais. Dá uma Maria lá pro meu quarto, que aqui é muito quente.